O maior confronto feito por um senador na sabatina de Dias Toffoli, quando foi indicado por Lula ao Supremo Tribunal Federal em 2009, ficou fora do ar por mais de 16 anos, assim como a transmissão completa da sessão, aquela que eu resgatei, da qual exibi trechos no vídeo anterior, mostrando como o ministro do STF tem feito na corte, inclusive no caso Master, quase tudo ao contrário do que prometeu. Agora, em meio ao desgaste do Supremo com a opinião pública e diante da indicação de Jorge Messias para a vaga de Luiz Roberto Barroso, é preciso entender a importância de rejeitar na raiz indicações de candidatos desprovidos da devida qualificação, que só galgaram degraus na carreira por indicações políticas de aliados para os quais devem gratidão eterna e ou sobre os quais pairam, no mínimo, sinais de falta de ética. Toffoli já gabaritava essa lista de restrições, como mostra a minha edição especial, autoexplicativa e legendada, que intercala as considerações do então senador paranaense Álvaro Dias, as alegações, enrolações e adulações do sabatinado e até trechos da CPMI dos Correios sobre o mensalão. Sim, Álvaro Dias, 6 anos depois, em 2015, defendeu a indicação de seu conterrâneo Luiz Edson Fachin, atual presidente do STF, por Dilma Rousseff, mesmo já tendo declarado voto na petista. Mas o pós-doutor Fachin é assunto para outros vídeos, assim como os senadores que passaram pano para Toffoli e aprovaram seu nome. Por enquanto, fiquemos com a contestação da trajetória dele. E como isso tudo dá muito trabalho, lembre-se de se inscrever no canal e ajudar na divulgação, que eu agradeço muito. Solta a vinhetinha e vamos com tudo. As instituições estão desgastadas, há um descrédito que se generalizou, alcançando-as frontalmente. E quando há oportunidade de valorização, a oportunidade não pode ser desperdiçada. E esta é uma oportunidade para a discordância. Nós sabemos que a Constituição estabelece quesitos essenciais para a nomeação ao Supremo Tribunal Federal: notório saber jurídico, ilibada reputação e impessoalidade. Não é com uma exposição escrita de 30 minutos e algumas considerações de improviso que Vossa Excelência vai comprovar o seu notório saber jurídico. Não há concurso público para o Supremo Tribunal Federal, não há prova de título. A Constituição transfere ao Senado Federal a incumbência de avaliar se existe ou não o notório saber jurídico. E nós nos colocamos aqui como uma banca de julgadores e exatamente temos que nos valer da trajetória profissional do indicado. Uma indagação que eu faço é se o senhor não encontra similitude entre o seu caso e da doutora Harriet Miers, indicada pelo presidente Bush para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Notório saber jurídico incontestável. Unanimidade em relação ao seu notório saber jurídico. Líder de um escritório com mais de 400 advogados, dos principais escritórios dos Estados Unidos, com 60 anos de idade. Mas ela havia sido advogada de Bush quando governador no Texas. E esse fato provocou uma reação inusitada no Senado americano. Ela renunciou à vaga antes de se submeter à sabatina, apesar do seu notório saber jurídico. A questão da impessoalidade é inevitável discutir. A trajetória profissional de Vossa Excelência é, sem dúvida nenhuma, extremamente ligada ao presidente da República e ao seu partido. Eu até poderia dizer, para quebrar o gelo e descontrair o ambiente, que o PT quer estatizar o seu advogado, mandando-o para o Supremo Tribunal Federal. O fato de ter atuado em ações eleitorais para o presidente da República é algo do passado. Já não faz mais parte da minha vida. Não nego a minha história, mas não faz mais parte a partir do momento em que fui para a Advocacia Geral da União, já deixei qualquer laço de atuação privada com Sua Excelência. Não vejo aí
nenhum impedimento em relação à ausência de requisitos constitucionais para ir ao Supremo Tribunal Federal. Temos casos históricos, e aqui me permita, se eu for ser indelicado, peço desculpas ao ministro José Paulo Sepúlveda Pertence, aqui presente, mas Sua Excelência também foi advogado no passado do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, e à época um líder sindical. E no Supremo Tribunal Federal, na Justiça Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral, atuou em caso de sua solução, em casos que Sua Excelência fazia parte. E com extrema isenção, com extrema impessoalidade. Muitas causas levadas ao Tribunal Eleitoral, Sua Excelência julgou contra a campanha do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Isso é uma página que se vira na história. Isso é uma página que se vira. Eu passo a ser um juiz, caso Vossas Excelências me aprovem, da nação brasileira. Essa é a minha posição, esse é o meu compromisso. Essas questões foram indagadas também ao atual presidente da Suprema Corte em sua sabatina. Se essa relação não impediria ou não afetaria sua impessoalidade. A história de vida nos tribunais, tanto no Supremo quanto no Tribunal Superior Eleitoral, do excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, demonstram a sua total imparcialidade. Então eu não vejo, com a devida vênia de Vossa Excelência, qualquer tipo de situação que me vá causar constrangimento no Supremo Tribunal Federal a respeito do fato de, no passado, ter sido advogado do senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não há negligência na avaliação do notório saber jurídico, e se essa negligência não pode comprometer a credibilidade do Supremo. Por que eu indago? Vossa Excelência foi reprovado em 2 concursos para juiz de primeira instância. Não conheço obras publicadas por Vossa Excelência. Não houve mestrado no seu currículo, não há mestrado, não há doutorado, não há pós-mestrado ou pós-doutorado, que são requisitos básicos para a comprovação do notório saber jurídico. A trajetória profissional, da mesma forma, não está ligada a grandes causas, a causas que autorizam a afirmação de que há o notório saber jurídico. Questionar a reprovação em concursos, nós tivemos já esse questionamento. O Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou nomes indicados pela OAB exatamente em razão da reprovação em concurso. Esse caso chegou ao Supremo Tribunal Federal. A indagação que eu faço é qual seria o seu comportamento no Supremo Tribunal Federal diante de um fato como esse. Se não me falha a memória, até quem Vossa Excelência vai substituir, o saudoso ministro Alberto Direito, que abordou essa questão, dando acolhimento à posição do Tribunal de Justiça de São Paulo. É uma questão que provavelmente se discutirá, como estamos discutindo hoje. Em relação ao fato relativo a mestrado, doutorado, concurso público, o que eu tenho a dizer é que eu optei pela advocacia. A minha formação profissional se fez na advocacia. E a advocacia é uma atividade nobre, a advocacia é uma atividade honrosa, a advocacia está na Constituição Federal como função essencial à justiça, como auxiliar da justiça. A advocacia é a defensora das liberdades, é a defensora da aplicação dos direitos. E nessa trajetória de vida eu tive a oportunidade, senhor senador Álvaro Dias, de ter trabalhado, por exemplo, 5 anos como assessor parlamentar na Câmara dos Deputados. É um aprendizado extraordinário. Vindo de São Paulo, depois de 5 anos de formado, eu conheci o que era o Brasil, eu conheci o que era a respeito às divergências, eu passei a respeitar
a classe política como nunca respeitara antes. Eu passei a verificar as agruras e as dificuldades que Vossas Excelências têm no dia a dia, desde a disputa eleitoral, desde os embates no parlamento, desde das dificuldades que se tem em relação aos preconceitos que surgiram e, infelizmente, sempre surgirão em relação à classe política. Aqui eu aprendi o quanto se trabalha. Aqui eu cheguei a sair 3, 4 horas da manhã, porque o Congresso Nacional estava em votação, em deliberação, pensando a nação brasileira, pensando os projetos de país. Aqui acompanhei as votações de todos os atos normativos dos últimos 10 anos, pelo menos, do Congresso Nacional, acompanhando toda a discussão, não só o resultado final, não só o produto final que é publicado no Diário Oficial, mas acompanhando a luta política, o embate político, e que é algo extraordinário, é algo extremamente importante, porque isso é a realização da democracia. Eu me sinto um privilegiado de ter a oportunidade de ter convivido no Parlamento brasileiro, de ter estado, por exemplo, para citar um caso que eu já citei, a aprovação da emenda da reeleição, estava dentro do plenário da Câmara dos Deputados, acompanhando aquele embate, junto às lideranças, pensando a redação final, e aí ficou para um período subsequente é indeterminado. E aí ficou explícito uma redação final para um único período subsequente. Eu entendo que isso é uma pós-graduação extraordinária, a convivência na elaboração das leis, a oportunidade que eu tive de atuar no jurídico do Palácio do Planalto, a oportunidade que tive de, junto à chefia da Advocacia Geral da União, não chefiando 400 advogados, chefiando 8.000 advogados públicos espalhados em todo o Brasil. Me perdoe, mas esta assessoria parlamentar, mesmo que no campo do direito, ela não confere por si só o notório saber jurídico. É insuficiente. Pode conferir a Vossa Excelência uma notável habilidade de articulação política, mas não confere, não há como conferir o notório saber jurídico. Em livro recém-editado, Comentários à Constituição Federal de 1988, em que foram coordenadores os eminentes juristas, professores de direito constitucional de todos conhecidos, Paulo Bonavides, Jorge Miranda e Valber de Moura Agra, ao se comentar os requisitos para a indicação a tribunais superiores, nas folhas 1403 da obra, no item 4.2, reproduzo o texto. Aprovação em concurso público e notável saber jurídico. Abro aspas. A aprovação ou reprovação em concurso público não é de ser tomada como elemento definidor do notável saber jurídico, nem pode ser utilizada como meio de desqualificação de candidatos às vagas do 5º Constitucional. Existem outras formas de aferição da sapiência jurídica, sendo o concurso público apenas uma entre essas. Obra coordenada, entre outros, por Paulo Bonavides. A jurisprudência também do Superior Tribunal de Justiça é reiterada de que esse critério é um critério subjetivo. E é um critério que, sem dúvida nenhuma, Vossas Excelências, ao votarem, têm todo o direito e o dever de levar em consideração na formação da consciência sobre a minha aprovação ou não. É um fato da minha vida, é um fato da minha história que ocorreu. É evidente que o concurso tem que ser valorizado. O concurso público é para ser valorizado e não para ser desprestigiado. É a premiação do talento, da qualificação técnica e profissional, da competência. É com esse objetivo que se faz concurso público. Evidentemente, é só um dos itens, como disse Vossa Excelência, eu concordo, há um conjunto de fatores que nos levam a avaliar se há ou não o notório saber jurídico. O meu trabalho é o resultado da opção de vida que eu fiz. Eu não fiz uma opção de vida
para a academia. Eu fiz uma opção de vida para a advocacia e na advocacia e através da advocacia poder contribuir para o meu país, para o nosso país, para o nosso povo. E é aí que eu fiz toda a minha atividade. Mas a minha opção sempre foi a advocacia quando eu me formei. E foi nessa opção de vida que eu tive a honra de galgar os cargos que eu galguei e não poderia deixar de, por fim, dizer que para atuar como advogado-geral da União, a Constituição Federal prevê também esses mesmos requisitos. Mas o que eu quero dizer não é em demérito a Vossa Excelência, é jovem, terá ainda muitos anos pela frente, certamente vai se tornar um advogado com notório saber jurídico com o tempo, porque eu percebo é esforçado, é dedicado, é estudioso. Mas nós temos que escolher o melhor. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal não pode ser um cabide para premiar aqueles que eventualmente estão alinhados a quem governa. Não é? O Supremo Tribunal Federal é guardião da Constituição, nele estão fincados os alicerces essenciais do Estado de Direito Democrático. É por isso que não basta escolher um grande advogado, um bom advogado. É preciso escolher o melhor de todos eles. E nós temos no Brasil notáveis juristas, com notório saber jurídico, indiscutível notório saber jurídico, com ilibada reputação, com uma trajetória imbatível no campo do direito, e o presidente da República poderia reservar Vossa Excelência para um tempo mais tarde, dando a Vossa Excelência a oportunidade de um preparo maior e optar por figuras brilhantes do mundo jurídico brasileiro. Eu tenho uma visão diferente da sua, é claro, e digo modestamente, né? A minha visão sobre o notório saber jurídico é diferente. Na questão da reputação ilibada, nós recebemos ontem no Congresso Nacional um projeto de iniciativa popular que torna inelegível o candidato ficha suja, ou seja, com a condenação em primeira instância. 1.300.000 brasileiros subscreveram. Se esse projeto for aprovado no Congresso Nacional, um candidato a vereador lá do pequeno município de Sapopema, no Paraná, ou de Cabrobó, no Ceará, em Pernambuco, estará impedido de disputar a eleição para a Câmara de Vereadores. Isso não valeria para o Supremo Tribunal Federal? Vale para um vereador, não vale para um ministro do Supremo Tribunal Federal? Há outras questões que eu coloco para a sua apreciação, que vão um pouco além das duas condenações no Amapá. São condenações em primeira instância, não transitou em julgado, mas são condenações em primeira instância, que devem ser consideradas. Vossa Excelência foi advogado do PT em várias campanhas, inclusive na que elegeu o presidente da República, e que fatos conhecidos já da opinião pública ocorreram, dando origem, inclusive, ao escândalo do Mensalão. Por exemplo, em agosto de 2005, Duda Mendonça chegou à CPI e declarou que recebeu recursos daquela campanha numa conta em paraíso fiscal, de forma absolutamente ilegal e criminosa. Além de declarar que recebeu muito além do que estava declarado à Justiça Eleitoral. E Vossa Excelência era o advogado na campanha. O senhor e também a senhora estão sendo sinceros nesse depoimento, bem como no depoimento à Polícia Federal. Eu indago se os senhores poderiam assinar uma declaração liberando a esta comissão parlamentar de inquérito o extrato da conta em nome da empresa offshore criada pelos senhores nas Ilhas Bahamas, para que essa comissão pudesse conhecer a movimentação financeira desta conta. O senhor afirmou que os recursos estão lá. Eu me disponho a ajudar no que diz respeito a mim. Essa é uma empresa que tem diretores lá fora e que eu sou procurador. Eu precisaria consultar os advogados sobre isso e, dependendo do que fosse possível, eu teria mais. O apelo que eu faço é exatamente nesse sentido, que o senhor os consulte e libere esta comissão, os extratos bancários,
porque certamente serão da maior utilidade para que possamos ter o desenho exato de toda esta movimentação financeira que implica em crimes contra o sistema financeiro e a ordem tributária nacional. É evidente que não são só esses os crimes, não é? Nós estamos diante de um estelionato eleitoral, provavelmente sem similar na história do Brasil. Se aqui estivesse a juíza Denise Frossá, provavelmente eu pediria permissão a ela para dizer que talvez sejam necessários os artigos da metade do Código Penal para tipificar todos os crimes, todos os delitos praticados em função desta rede de corrupção que foi instalada no governo da República. Agora se vê que há repasses de outra natureza no exterior. Então eu gostaria para encerrar este assunto, obter as informações sobre esses repasses. Não foram 15 milhões aqui no Brasil, evidentemente. Gostaria de saber qual foi o valor dos recursos repassados aqui no Brasil. Foi da seguinte forma, foram 3 parcelas de 300 mil retirados e recebidos no Banco Rural da Avenida Paulista, em São Paulo, mais 2 parcelas de 250 mil também no Banco Rural da Avenida Paulista, e o restante, em torno de 3 milhões e 600, foram entregues através do PT, do seu Delúbio Soares, eu mandando buscar ou ele me mandando trazer, e o restante através dessas remessas que estão aí. Envolveram-se neste episódio, além, é claro, do publicitário, o senhor Delúbio Soares, o presidente do partido, o próprio candidato, e Vossa Excelência era um advogado. O procurador da República considerou organização criminosa. São palavras do procurador da República. Esse processo está no Supremo Tribunal Federal. Vossa Excelência irá julgá-lo. São tantas as questões ligadas a Vossa Excelência que a declaração de impedimento, se der em cada uma delas, a Vossa Excelência estará de férias no Supremo Tribunal Federal. Esse é o questionamento. Se Vossa Excelência terá aí a impessoalidade, a independência necessária para julgar questões dessa natureza e dessa importância. Porque não são fatos graves, são fatos gravíssimos, estarrecedores para a opinião pública brasileira. O compromisso, caso Vossas Excelências me aprovem, é com a Constituição da República Federativa do Brasil. Esse é o meu compromisso. No momento em que eu fui para a Advocacia Geral da União, a advocacia privada virou passado, e nada isso vai refletir na impessoalidade para julgar qualquer causa que seja, de qualquer assunto que seja. Evidentemente que, como já afirmei e reafirmo, aplicarei as hipóteses legais diante de casos concretos que dizem respeito a impedimento e suspeição. Eles serão, por mim, levados em consideração. Em relação ainda às perguntas de Vossa Excelência a respeito do chamado caso do mensalão, eu não advoguei em nenhum momento no caso mensalão. Esse caso não envolveu... Na campanha. Na campanha eleitoral, esse caso não foi colocado na campanha eleitoral. Porque como eu atuei na campanha de 2006 e na campanha de 2002, o senhor se refere, então... Campanha de 2002. Ah, campanha de 2002. Exatamente. Certo. A campanha de... Só para esclarecer, o episódio do mensalão na CPI voltou à campanha eleitoral em razão dos fatos. Justificativa de pagamento de saldos de débitos originários da campanha. Foi o que Duda Mendonça aduziu, acrescentou, aliás, ele que veio espontaneamente à CPI e fez essa confissão, que ele recebeu depois, já depois que o presidente Lula estava empossado, recebeu recursos indevidamente, de forma ilegal, de forma marginal, no exterior, no paraíso fiscal, como pagamento da sua participação na campanha eleitoral. De 2002. De 2002. Respondendo ao questionamento de Vossa Excelência, é uma oportunidade também importante para eu esclarecer que nas campanhas que eu atuei como advogado do presidente Luiz Inácio e da coligação pela qual ele disputou o pleito, eu sempre atuei no Tribunal Superior Eleitoral. Não era eu o advogado ou advogada que atuava no diretório ou no comitê de campanha.
tanto na eleição de 2002 quanto na eleição de 2006, não havia atuação minha em relação a núcleo de campanha. A minha atuação sempre foi aqui em Brasília, no Tribunal Superior Eleitoral. Eu desconheço qualquer fato relativo ao episódio citado por Vossa Excelência. Eu não tenho nenhum conhecimento desse episódio ter sido objeto de discussão no Tribunal Superior Eleitoral em 2002, oportunidade em que eu advoguei para a campanha do presidente Lula. Hoje, o jornal Folha de São Paulo traz sob o título "Afastado por corrupção, diz que recebeu ajuda de Toffoli". Aí faz referência a uma gravação da Polícia Federal, aqui o teor da gravação, em que o ex-ministro Silas Rondô, em conversa gravada pela Polícia Federal, afirmou mais ou menos o seguinte: quem me deu o nome do advogado foi o Toffoli, e foi aprovado pela Erenice Guerra, secretária executiva da Casa Civil, e pela própria ministra Dilma Rousseff, afirma Rondô em 14 de maio de 2008. No diálogo, ele diz a um advogado que atende diretores da estatal Eletrobras, que a decisão foi tomada no gabinete do 4º andar do Palácio do Planalto e que o defensor indicado por Toffoli e chancelado pela Casa Civil era a pessoa da confiança do governo. O ex-ministro prossegue e dá o nome de quem teria sido indicado por Toffoli: José Gerardo Grossi. Ele diz: nem sabia quem era, se era novo, se era velho e tudo mais. Fui lá, gostei, diz Rondô na escuta. Portanto, provavelmente, este processo chegará ao Supremo Tribunal Federal. Vossa Excelência, segundo o relato da Polícia Federal, através de gravação telefônica, participou da indicação, aconselhou, orientou. Isso não compromete a reputação ilibada? Quem procede desta forma, na função pública, pode se considerar ilibado? Isto é muito grave, eu repito, não é apenas grave, é gravíssimo. Isso tem que ser considerado no momento da decisão do Senado Federal. O que eu tenho a dizer é o que eu já disse ao jornalista: eu não me recordo de nenhuma indicação de advogado ao Dr. Silas Rondô. Eu nem me lembro se ele consultou a Advocacia Geral da União para saber se a Advocacia Geral da União podia ou não fazer a sua defesa. Em respeito a Vossa Excelência, não devo julgá-lo, mas é uma prática recorrente esta do não saber, né? Não saber, não lembrar. É uma prática recorrente no atual governo. Aqui há detalhes. A gravação mostra detalhes. A conversa telefônica diz que foi no 4º andar, cita o nome das pessoas, conta com detalhes. Portanto, eu não tenho o direito de julgá-lo, dizer que Vossa Excelência está faltando com a verdade. Longe de mim fazer esse tipo de julgamento, que eu não tenho esse direito. Mas é recorrente, eu repito, no atual governo, essa prática de ignorar, de não saber, de esquecer. Eu poderia citar alguns nomes, não vou fazer, de notáveis juristas brasileiros que honrariam a Suprema Corte do país se indicados pelo presidente da República. Esta é a minha posição e respeito Vossa Excelência, e se for o indicado, lhe desejo muita sorte. Mas esta é uma posição que não poderia deixar de manifestar aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência.